Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Podemos ler? Carta que Pedro escreveu a cristãos que estavam dispersos no mundo romano, enfrentando já uma certa oposição do império, já haviam enfrentado dificuldades com os próprios judeus que não quiseram crer em Jesus, então o próprio povo perseguindo seus concidadãos, família perseguindo família, e agora enfrentando também as dificuldades que o Império Romano iria trazer para o cristianismo. O maior poder que já existiu na face da terra em termos políticos, militares, Império Romano, e que queria destruir a igreja. Capítulo 5, de 1 a 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se uns aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te imploramos que na direção e orientação do Teu Santo Espírito, nós possamos cada dia conhecer, ter uma intimidade maior contigo, no sentido de experimentarmos mais os efeitos da Tua glória. Queremos conhecer a Tua glória que Tu nos proporcionas, através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Administração da igreja, administração eclesiástica, liderança. Relacionamento entre irmãos. O texto de hoje nos traz um enfoque especial. Glória de Deus. Nós podemos ver a Deus, o Pai? Não, né? Nós estamos aqui na terra, nós não podemos ver o Pai. Mas podemos conhecer, ver o quê? A sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, isso é muito importante, um aspecto fundamental da vida espiritual e que às vezes a gente não consegue perceber a amplidão, os efeitos de conhecermos a glória de Deus. Então, podemos ver Deus materialmente? Não. Mas nós podemos conhecer mais da sua glória. E é interessante o que nós temos a respeito desse assunto na palavra de Deus. Abraão, considerado um marco fundamental na história da humanidade e na história do cristianismo, né? Um homem que vivia numa cidade extremamente moderna para a época, cheia de valores incompatíveis com a vontade de Deus, costumes, princípios que não eram coerentes com a santidade, com a pureza, com a integridade de Deus. Ele foi chamado para conhecer um Deus que ele chamava o Deus poderoso, El Shaddai. Ele conheceu Deus através da provisão do cuidado que Deus tinha com ele, na experiência quando Deus o provou, quando Deus colocou diante dele a possibilidade dele testar a fé, dele conhecer a sua fé, através do poder do Espírito Santo, quando pediu seu único filho
primeiro filho, né? Que ele teve com Sara. Então ele conhecia o Deus poderoso, o Deus provedor, mas ele ainda não conhecia aquilo que Moisés quis conhecer. É interessante, Moisés sabia com certeza qual era a experiência que Abraão havia tido com o seu Deus. Mas quando Deus o chamou para uma missão toda especial, ele quis saber quem era esse Deus. O que Deus respondeu? Eu sou o quê? Eu sou. Eu sou. Então Deus fez que o povo o conhecesse através de uma expressão. Eu sou Yahvé, ou Javé. E o que significa isso? Significa algo maior do que apenas você conhecer um Deus poderoso, do que você conhecer apenas um Deus que é provedor. Então, quando ele teve essa informação, que ele iria dizer aos judeus, se fosse necessário dizer aos egípcios, quem era o seu Deus? Ele falou, meu Deus é o eu sou. E o que é eu sou? É tudo. Onipotência, ele tem todo o poder. Onisciência, ele sabe de tudo. Infinito em amor, ele é misericordioso. Ele é reto, ele é justo, ele é santo. Então, o eu sou abrange tudo aquilo que nosso Deus é para nós e que nós precisamos dele. Então, é interessante que quando ele quis caminhar mais um pouquinho nesse conhecimento, nessa intimidade com Deus, ele diz assim, Moisés então suplicou, rogo-te que me reveles a tua glória. Então, o que nós estamos vendo hoje? Conhecer um pouquinho a respeito do que é a glória de Deus. Nós já sabemos que a glória de Deus, eu sou, é tudo. Todas as suas características de perfeição. Mas agora, nós como crentes, nós necessitamos de saber também aquilo que Moisés precisou. Moisés então suplicou, rogo-te que me reveles a glória de Deus. Então nós estamos nessa manhã aqui para dizer assim, Senhor, eu quero conhecer mais da tua glória. Eu quero crescer na tua glória. Moisés tinha uma missão extremamente grande, impressionante, que era trazer o povo do Egito, enfrentar o império da época, que era o faraó, com o Egito, com todas as suas religiosidades, com todos os seus poderes mágicos, com todas as suas superstições, com a opressão que eles estavam colocando na vida dos judeus. Então ele tinha que enfrentar essa realidade. Nós temos que enfrentar uma realidade todos os dias ou não? Temos coisas importantes para ser resolvidas? Temos principalmente vidas que nós queremos que elas cresçam, que elas se transformem pelo poder do Espírito Santo. A gente viu quantas de vocês oraram pelos seus filhos, quanto nós oramos por pessoas que estão doentes, quanto nós oramos pelo Nepal, pela situação que o mundo vem atravessando, por 6 bilhões de pessoas que não têm uma experiência real com Jesus. Então nós também temos um desafio muito grande. Se Moisés, diante do empreendimento que estava diante dos seus olhos, ele precisava de força, ele precisava de conhecimento, ele precisava de capacitação. Então o que ele pede para Deus? Revela-me a tua glória. Então o que nós precisamos? Conhecer mais profundamente, de uma forma mais abrangente, a glória de Deus. Todos nós sabemos que não vamos conseguir saber tudo a respeito da glória de Deus, aqui na terra, mas nós queremos crescer. Agora, a resposta que Deus dá, a resposta que Deus nos dá, né? Então, vocês lembram que o Senhor falou assim, vou passar numa fenda de uma rocha, né? Como se fosse um túnel, vou passar por ali, e vocês não vão me ver, mas vão me ver por trás, ou seja, vocês vão me ver o quê? A minha glória. Então o Senhor desceu na nuvem. Olha a resposta que Deus está dando quando Moisés pede para conhecer a glória de Deus. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Qual é o nome do nosso Deus? O nome que nós precisamos saber. Senhor, Senhor. Então primeiro aspecto importante da glória de Deus é o saber que eu tenho um Senhor. Então quando
ele foi responder, prestem atenção nisso, quando ele foi responder o que era a sua glória, ele falou assim: eu sou o Senhor. Isso dá tranquilidade para nós ou não? Você quer ser o Senhor da sua vida ou que você quer estar debaixo dos cuidados de um Senhor perfeito? No Império Romano, quando essas pessoas não tinham recurso, elas aceitavam ficar dependentes de uma família que tivesse condições de sustentá-los, de dar alimento, de dar vestuário. E eles eram chamados de adito, ou adicto, né? Daí que vem a expressão droga, adicto, né? Aquela pessoa que depende da droga. Então, as pessoas que tinham dificuldades para sobreviver, elas aceitavam se tornar adictos de uma família. Agora, nós somos dependentes de quem? Do Senhor. Irmãos, não dá para resolver nada, vocês sabem disso, se não for uma total confiança e dependência do nosso Deus. Então, o primeiro aspecto da glória de Deus, ele diz assim: Senhor, eu não mando na minha vida, e você também não manda na vida de ninguém, porque nós todos estamos debaixo da dependência de Deus. Eu não mando na minha esposa, né? Eu não mando meus filhos. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer com que eles sejam obedientes. Eu coloco os princípios, né? Uso contato visual, contato físico, atenção concentrada, disciplina. Mas nós temos que tirar da nossa cabeça esse aspecto, nós mandamos, né? Porque foi exatamente isso que Deus falou para aqueles que exerciam liderança na igreja. Vocês não estão aqui para mandar nas pessoas. Vocês viram? Como alguém que participa da glória de Deus, pastoreia o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, mas como desejo de servir, não hajam como dominadores. Isso é só para pastor ou é para todos nós? Todos nós. Então, você conhecer a glória de Deus, é você saber, eu tenho um Deus que é meu Senhor. E como é bom ser servo dele, né? Como é bom ser servo de alguém que manda na gente. Ele tem a palavra dele para nos orientar, mas ele faz tudo isso com amor. O segundo aspecto importante da glória de Deus. Então a glória de Deus estava passando ali, ele não podia ver a Deus, mas ele podia conhecer a glória. Ele sabia que ele precisava dessa glória para continuar a vida. Ele estava com 80 anos, tinha mais 40 anos pela frente. Tinha que enfrentar o faraó, tinha que enfrentar as intrigas dos seus concidadãos, dos seus irmãos. Ele tinha que passar 40 anos no deserto. Ele precisava da glória de Deus. Aí, então, você tem um Senhor que cuida de você. Então, o que Deus falou? Senhor, Senhor. Segundo aspecto, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, né? Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração. Um Deus amoroso, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, um amor justo. Então, se você quer conhecer a glória de Deus, você vai ter que conhecer, acima de tudo, a misericórdia dele. A paciência que ele tem conosco. Nós temos que reconhecer todos os dias que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que tem paciência conosco, um Deus que nos corrige. Então, às vezes nós estamos sendo corrigidos. Às vezes, na vida toda a gente é corrigido. Existem sempre alguns aspectos na nossa vida que têm a conotação de correção, mas isso é bom. Foi bom o Senhor me ter afligido, para que eu pudesse conhecer melhor a tua vontade. Então, vocês têm hoje conhecimento do que é vivenciar essa glória. Eu conheço a glória de Deus porque eu sei que é um Deus que cuida de mim. Um Deus que está no controle de tudo. Nada escapa à sua supervisão. Nada escapa à sua administração. Segundo, é um Deus que nos ama, como ele diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado dos filhos, dos netos. Esse é o nosso Deus. E como é que nós conhecemos a glória de Deus? Como é que você tem uma experiência da glória de Deus? Quem é o resplendor da glória de Deus? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus, né?
Então, como que eu conheço os aspectos da glória de Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. E onde que eu conheço Jesus mais intimamente, mais profundamente? A palavra. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai conhecer os aspectos, as características da glória de Deus. Né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você sai de manhã por suas atividades, em casa ou fora de casa, sem ter contato com esse aspecto da glória de Deus, certamente não vai ser um dia que você vai se sentir satisfeito. Então, que ninguém aqui saia para suas atividades, comece o seu dia, seja o que for, sem primeiro entrar em contato com a amplidão, com o crescimento que Deus quer proporcionar da sua glória. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Na quarta-feira, vocês lembram? Nós temos uma promessa, uma garantia de Deus perfeita. Todos os nossos filhos são discípulos do Senhor. E o que eu preciso fazer? Ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar. Essa parte é nossa. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então eu tenho certeza que tem um Senhor perfeito que cuida de mim. Não é o presidente da república, não é o meu chefe, não é meu pai, não é minha mãe. É um Senhor que cuida de mim. Não são as autoridades que cuidam. É Ele que cuida de mim, está acima de tudo. Não preciso entrar em confronto com ninguém. Porque eu tenho um Senhor que cuida de mim. Primeiro aspecto. Segundo, amor, misericórdia, paciência, assim que Ele cuida de nós. Como é que eu usufruo? Através de Jesus. Como é que eu conheço melhor Jesus? Sua palavra poderosa. Tão fácil de entender, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, todos nós que com a face descoberta, ou seja, não existe mais nada que nos impeça de conhecer mais intimamente a glória de Deus, como se fosse diante de um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Isso quer dizer o seguinte, ele fez uma comparação, como se você estivesse na frente de um espelho, e ali naquele espelho estivesse refletindo a glória de Deus, e cada dia você conhece mais a glória de Deus. Só que quando você se distancia, você vai para as suas atividades, você sai do espelho, você consegue ter a exata imagem de você? Não, você perde. Porque para você saber como você é, a tua fisionomia, você fica olhando no espelho. Aí você sai, você perde um pouquinho das características. Ou seja, o dia que eu não leio a Bíblia, eu não estou diante do material espelhado que vai fazer glória, conhecer melhor a glória de Deus. Glória de Deus, o que é? Para nós, importantíssimo, Senhor, Senhor. Temos um Senhor. Segundo, paciente, misericordioso, cheio de amor e de fidelidade. E justo. Por isso que a gente às vezes passa por situações e que a gente percebe claramente que são correções de Deus. Outras são provas para nos fazer crescer. Então, quando nós celebramos a ceia tem esse aspecto importante, porque a ceia faz com que a gente possa pensar Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a perfeição do Senhor se manifestando na minha vida como Senhor absoluto e também cheio de amor e misericórdia. Então nós somos adictos do Senhor. O que significa adicto? Aquele que se coloca aos cuidados. Então, quando as pessoas não tinham recurso nenhum, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, elas faziam, acho que eu vou conversar com aquela família ali, eles têm bastante, se eles me quiserem, eu vou lá trabalhar para eles, vou ficar com eles. Não era escravo, não era o conceito de escravo, era um adicto. Nós somos adictos do Senhor, né? Ou seja, nos colocamos nos cuidados dele,
E celebrar a ceia é dizer, o Senhor cuida de nós, porque a ceia para nós representa o cuidado inicial, fundamental, ponto de partida para a nossa vida. Jesus morreu em nosso lugar. O mesmo cordeiro que no Egito simbolizava que o anjo passaria pelas casas, e onde houvesse a marca de sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, imolado no dia anterior, e aquela casa era poupada, os primogênitos não morriam, que até o primogênito Faraó morreu. A mesma coisa acontece quando nós olhamos para dentro de nós e sabemos que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos tira todo o pecado. Então, quando você celebra a ceia, é um dia, é uma hora para você pensar assim, Senhor, eu quero, não só agora, mas daqui para frente, ser uma pessoa com o coração mais limpo, mais lavado, não é, pelo sangue de Jesus. Porque a glória de Deus me dá condições de fazer isso. Ele tem todo o poder para eu não pecar. Para eu pecar menos, pelo menos, né? Que sem pecar não existe aqui na terra. Mas para pecar menos, né? Não é isso que nós queremos? Cada vez caminhar no caminho de santificação. Segundo, é um Deus que tem paciência, misericórdia em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. Você levantou de manhã, tomou seu banhinho, escovou seu dente, misericórdia de Deus. Ainda vem aqui para receber um banquete espiritual, né? Que é a palavra de Deus. E um banquete que simboliza o Jesus sendo entregue, morrendo por nós, mas ele ressuscitou, e por isso que nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. Os irmãos que vão, os diáconos que vão participar da distribuição dos elementos da ceia, o pão e o vinho, por favor, venham até a frente. Nós agradecemos a Deus, né, pela vida de cada irmão e suplicamos que um dia nós possamos ver muitos da nossa família, da nossa cidade participando dessa ceia, né? Hoje nós vamos estudar a multiplicação dos pães, né? Só de homens 5.000, né? Que maravilha, né? Será que nós temos 5.000 em Dracena agora, celebrando a ceia do Senhor? Contando todas as igrejas que possam ser chamadas pelo nome de Jesus? Acho que ainda não, né? Então vamos orar por isso. Não é bom que a gente tenha o que comer e veja pessoas não tendo o que comer, não é? Então nós vamos orar para que muitas pessoas na nossa cidade possam ter essa experiência de todo mês poderem participar da ceia, né? Então vamos orar por isso antes de recebermos o pão, né? Senhor nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai, agradecemos, nosso Deus, nesse momento, na Tua presença, participando dessa ordenança que Tu deixaste, Pai, para cada um de nós, que Tu morreste ali na cruz, em nosso lugar. Agora estamos aqui, ó Deus, participando desta ordenança que Tu deixou para cada um de nós, ó Deus. Te pedimos, Tu abençoa nossas vidas, Pai, que nós possamos participar desse momento, lembrando que Tu deixaste e que nós agora participamos, nosso Deus. Te pedimos, Tu abençoa todos nós nesse momento que vão participar, Deus, que tudo seja realmente dirigido pelo Teu Espírito Santo. Amém. Pai. Assim, Deus, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, Pai. E abençoa a todos que estão nesse momento reunidos, nosso Deus, também participando, que tudo seja realmente abençoado por Ti. Oh, Deus. Assim, Deus, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos lembrar? Glória de Deus. Senhor, Senhor, Senhor. Então temos um Senhor, perfeito. Esse Senhor cuida de nós com paciência, com misericórdia e com amor. Então esses dois aspectos eu quero que vocês vamos levar para as nossas vidas, né? Para o nosso dia a dia.
Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então a ceia, ela também exalta esse aspecto fundamental da vida cristã, da comunhão, do relacionamento, do convívio, do passarmos por cima das nossas diferenças, da paciência, do respeito, né? Benignidade. Então, se andarmos na luz, andamos com Jesus, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E qual é o resultado? O sangue de Jesus nos... Fale! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É bom a gente falar assim, nós podemos falar, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, né? Mas como nós estamos numa ceia, como é que nós vamos dizer? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Gostoso falar junto, não é? Eu posso falar, o sangue de Jesus me purifica do meu pecado. Mas como nós estamos aqui juntos, nós podemos dizer hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a ceia também salienta, exalta o momento que nós estamos vivenciando aqui de confissão. O Espírito Santo está falando com você alguma coisa que você precisa mudar, ou que você precisa se arrepender, né? Então nós vamos falar, Senhor, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, para repensar a minha vida, o meu convívio, o meu casamento, a minha paternidade, a minha filiação com os meus pais, né? O meu trabalho, o meu chefe, né? Então pense agora, quanta coisa boa para a gente pensar e se sentir mais leve para poder participar dessa ceia. Então você recebeu o pão, que significa para nós o corpo de Jesus que foi entregue em nosso lugar, o corpo que foi partido, como Jesus disse, partido, né, como se ele fosse segmentado, uma partinha para cada um de nós, foi partido por nós. Todos receberam, e então mais uma vez, gratidão a Deus por termos bastante gente podendo dizer nós, né? Inclusive irmãos estão dizendo nós pela primeira vez, e também por aqueles que estão já pretendendo participar do próximo batismo. Jesus também nos ensina que o pão continua sendo pão, não há transformação nenhuma, e fazer isto em memória de mim. Então esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Depois de todos terem se servido do pão, terem orado, né, e participado da ceia, todo mundo sabe disso, a primeira ceia simboliza o fim da Páscoa, não havia mais necessidade de se comemorar a Páscoa, porque para você comemorar a Páscoa, você teria que sacrificar um cordeiro, né, todo aquele ritual que fazia parte do Antigo Testamento, que reportava a saída do Egito. Então, não se comemora mais Páscoa, né? A gente comemora simbolicamente no Brasil, mas a Páscoa, se você fosse comemorar, tinha que sacrificar um cordeiro, marcar as suas casas com sangue. Alguém faz isso aqui? Ninguém faz nem deve fazer. Então, nós estamos celebrando a primeira ceia. E a Páscoa não tem mais esse significado para nós. É um momento histórico, importante, significativo. Teve o seu papel fundamental. Os judeus comemoraram a Páscoa durante aproximadamente 1.500 anos, às vezes, né? Desde Moisés até a vinda de Jesus, mas hoje nós comemoramos a ceia, porque o Cordeiro nosso é Jesus, e derramou o seu sangue. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais um dia de vida, por essa manhã que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui reunidos como tua igreja, Pai, sendo resgatados por Ti, ó Deus, com Tua misericórdia, com Teu amor. Um dia o Senhor teve misericórdia infinita, ó Pai, de nossas vidas, nos resgatou, nos transformou, nos enviou Teu Filho amado, Jesus, para dar Sua vida por nós, sendo nós indignos pecadores, ó Pai, não merecíamos nada, mas o Senhor, com tanto amor, ó Pai, nos tirou das trevas para a Tua luz,
e nos dê uma nova vida, ó Pai, de Cristo. E nos dê o Teu Santo Espírito para que nós pudéssemos estar aqui em comunhão com o Senhor, lembrando, ó Pai, o sacrifício do Teu Filho amado Jesus naquela cruz por nós, vertendo o Seu sangue e nos dando vida, ó Pai. Graças a Ti por tudo isso. Que o Senhor possa estar abençoando todos nós aqui, a Tua igreja reunida, todas as Tuas igrejas que estão reunidas em Teu nome, ó Pai, nesse dia. Que o Senhor possa estar fortalecendo para que ela alcance, ó Pai, esse mundo que está em trevas, esse mundo que está perdido. E nós te agradecemos por todos os nossos irmãos aqui, aqueles que se batizaram agora, ó Pai, que estão reunidos conosco pela primeira vez participando dessa ceia. Ó Deus. Que possam estar, ó Pai, felizes, alegres, ó Pai, por estar participando do corpo de Cristo. E agradecemos por essas vidas, ó Pai, que o Senhor tirou do mundo, das trevas, para a Tua luz. Ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, durante todo esse dia estar conosco, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando, para que possamos continuar a nossa vida cristã em meio a um mundo tão perverso, ó Pai, um mundo cheio de iniquidade. Nós possamos brilhar, possamos ser luz, a luz de Cristo, ó Pai, para as pessoas que estão desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Que o Senhor nos dê olhos de misericórdia, ó Pai, olhos de Jesus, para olharmos as pessoas, ó Deus, com amor, e não desistirmos de ninguém, ó Pai, por mais terrível que a pessoa seja, mas que nós possamos ter o olhar de Jesus para com elas. Sabendo que o Senhor pode fazer maravilhas, que o Senhor pode transformar qualquer pessoa, assim como transformou nós também, pecadores, indignos, ó Pai, pode transformar qualquer vida. E nós te agradecemos por essa Tua ação maravilhosa, misericordiosa sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Né? Então, quem personificou, quem vivenciou essa glória de Deus perfeitamente? Questão de submissão total, dependência, Senhor, Senhor, e de ser paciente, misericordioso. Jesus. Né? Então, em relação ao Pai, submissão total. Em relação a nós, paciência, misericórdia. Sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós vemos aí esse aspecto fundamental da glória. Né? Em relação ao Pai, ele personificou a submissão total. Ele era totalmente submisso ao Pai. Em relação a nós, tratou-nos com muito amor, com muita misericórdia. E aqueles que não creem nele, é claro que estão debaixo da justiça e da ira de Deus. Mas quem nele crê, amor, misericórdia, paciência. Quem não crê, já está condenado. Bem gravado? Qual os dois aspectos que nós vamos começar a caminhar dentro da glória? Submissão, Senhor, Senhor. Experimentar cada dia mais o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 142, já com gratidão, né? Porque nós já participamos do pão.